O sol forte da primavera batia sem piedade sobre as ruas empoeiradas de Riacho Seco, fazendo a terra rachar sob as botas dos moradores que pararam para olhar. No centro de tudo, a voz de Jossú Barreto cortou a mãe como o estalo de um chicote. Sua mão larga e calejada apertava o brau da filha Marina Barreto com fora suficiente para deixar marcas roxas. Ela tropeou ao subir os degraus de madeira do armazém do seu Miguel, o vestido marrom amarrotado colando no corpo enquanto as pontas soltas da trana balanavam na brisa seca. Marina manteve os olhos nos velhos tebuás do piso desejando desaparecer, mas seu tamanho e presena no permitiam. Jossú não estava ali para chanla de canto e conversar. Ele queria espétculo. "Prestem ateno!" gritou, virando-se para a pequena multido que se formava. Te oferecendo essa moa, minha perpria filha, em troca de um bom rifle de caá e trissacos de farinha. A voz dele estava carregada de desprezo, como se ela fosse apenas uma ferramenta velha e inútil. Sussurros percorreram o grupo de curiosos olhos, indo de Marina cabisbaixa para o rosto duro do pai. Do fundo da roda, uma voz calma, mas firme, respondeu: "Eu aceito a troca." As cabeias se viraram para ver Guido Mendes, o homem recluso das serras, dar um passo frente. As roupas gastas, mas limpas, e a barba grisalha denunciavam anos de vida dura. Sem demonstrar emo, encarou Jossú. Poucos instantes depois, o acordo foi fechado com uma frieza que gelou a espinha de quem assistia. Enquanto subia na carroa de Guidel, Marina segurava o cobertor de ela espera que ele lhe entregara. A única casa que conhecera ia ficando para trás. Frente erguiam-se as montanhas vastas selvagens e escondendo um destino que ela ainda não conseguia imaginar. A carroa rangia e balanava, enquanto Gideon conduzia a parelha em Direu S. Serras. A cada curva, Marina se afastava do peso da regeio paterna e entrava mais fundo no desconhecido. O ar ficava mais fresco, o cheiro de pinho e ervas silvestres substituindo o pé e o esterco de Riacho Seco. Sentada rígida no banco de madeira, cobertor apertado nos ombros, ela lembrava do pedal de pu fresco que ele havia lhe oferecido mais cedo, um gesto de bondade que ela não sabia como receber. Quando o sol se escondeu, aitres dos picos pararam numa clareira cercada por altos pinheiros. Guidel trabalhou em silêncio, desatrelou os cavalos, deu rau, acendeu uma fogueira. Noá mandou fazer nada, apenas fez um gesto para que se aproximasse das chamas antes que o frio da noite tomasse conta. Quando os feijes e o café ficaram prontos, colocou um prato e uma caneca de lata ao lado dela, voltando para o Prio canto. Mais tarde construiu para ela um pequeno abrigo de galhos e colocou um cobertor L dentro. "Para vós ter privacidade?" disse ao notar seu olhar desconfiado. Um alvio silencioso percorreu Marina. Ele não esperava que dividissem o mesmo espal. Aquela noite deitada sob as cobertas, espiou as estrelas a traves de uma fenda entre os galhos, sem se sentir segura, mas pela primeira vez em muito tempo, também sem sentir medo. Pela mãe chegaram cabana de Gideon, uma constru simples bem cuidada encaixada contra a encosta com um galinheiro, um cercado para cabras e uma horta adormecida. Dentro o ar tinha cheiro de lenha e ervas secas. "O estuceu", disse ele apontando para cima. "Não espero que me sirva." Foram palavras simples, mas Marina não ouvia algo sem exiguência ou dureza havia anos. Subiu a escada para o pequeno estô. O colcho de palha sob as cobertas era mais macio do que qualquer cama que já tivera. E naquela noite adormeceu com uma sensação nova, no exatamente segura, mas finalmente livre do medo. Os dias na cabana nas montanhas logo ganharam um ritmo que Marina Barreto jamais conhecera. Todas as manhãs, ela acordava ao som suave das cabras no cercado e do cacarejo abafado das galinhas no quintal. Gideon nunca lhe dava ordens, mas Marina se via querendo ajudar.
Aprendeu a ordenhar as cabras, sentindo o calor dos animais, aquecer seus dedos frios e a recolher os ovos escondidos sob as penas fofas das galinhas. Na horta, Gideon mostrou como revirar a terra e plantar as sementes. Seu jeito de aprovar era silencioso, um leve aceno de cábia, quando ela alinhava os canteiros com preciso. Numa tarde, enquanto varria o estô, a vassoura de Marina enroscou em um cobertor de El esquecido num canto. Debaixo dele ela encontrou um bá de madeira entalhada fechado com um cadeado pesado. Os desenhos delicados de ramos e flores na tampa despertaram sua curiosidade, mas ela voltou a cobri-lo sem tocar no cadeado. Naquela noite perguntou a Gideon sobre seu passado. O rosto dele ficou rígido, a voz seca. Tem coisas que melhor deixar enterradas. E saiu para o ar frio da noite. Pouco depois, uma tempestade de primavera chegou prendendo-os dentro da cabana por frios dias. Para passar o tempo, Marina remendava as camisas gastas de Gideon, enquanto ele, para sua surpresa, tirou uma antiga Bíblia de capa de couro e começou a ler em voz alta, a voz lenta, como se lidasse com palavras que não pronunciava havia muitos anos. No segundo dia, uma cabra enlameada e trêmula invadiu a cabana deixando pegadas pelo assoalho. A risada de Marina ecoou clara solta, e tô espontânea, que nem ela lembrava, a última vez que havia rido assim. A boca de Gideon se mexeu num quase sorriso. Dias depois, Marina encontrou perto do galinheiro um gavio de rabo vermelho preso em um emaranhado de barbante. Juntos ela e Gideon libertaram a ave e enfaixaram sua asa machucada. Vox, como esse gavio, disse ele baixinho. Ainda tem voo em Vok. Nos dias seguintes, enquanto cuidava do pêssaro, Marina começou a perceber que o cuidado silencioso de Gideon não estava apenas curando o gavio. Estava pouco a pouco costurando os pedaus dela também. Quando Dona Josiane, a parteira de cabelos prateados da vila, apareceu trazendo potes de geleia e hortel seca, observou Marina com um olhar caloroso e avaliador. Depois de uma conversa reservada com Gideon, disse a ela: Vok est segura aqui, minha filha. Mais segura do que J esteve na vida. Aquelas palavras se acomodaram fundo no peito de Marina, soltando algo que ela nem sabia que carregava preso. No muito tempo depois, Dona Josiane trouxe um convite inesperado. A festa de Vero dos Guaranis estava prestes a comear, e Tupiaru, um dos ânsios, havia pedido a presena de Gideon. No íncio, ele hesitou, o maxilar apertado por velhas lembranas, mas o incentivo de Josiane e o aceno animado de Marina mudaram sua decisão. Eles partiram antes do amanhecer, cavalgando entre bosques de pinheiros e de araucárias, até que a trilha se abriu para um vale iluminado pelo piscar das fogueiras. Dezenas de tendas formavam um grande círculo, o ar carregado com o aroma de carne assando e fumaça de lenha. Crianas passavam correndo, rindo como sinos ao vento. Mulheres envoltas em xales de cores vivas mexiam panelas fumegantes, as pulseiras refletindo o brilho do fogo. Tuparu recebeu Gideon como a um irmo muito ausente, e em seguida voltou-se para Marina. Seus olhos eram bondosos, o sorriso aberto. Vok, bem-vinda aqui, disse conduzindo-a até as mulheres junto às fogueiras de cozinha. Logo Marina aprendia o nome das ervas tanto em português quanto na língua guarani, mexendo o ensopado com uma colher de madeira, enquanto ouvia rístrias contadas em tom quase musical. Naquela noite, sob um cu prateado pelo luar, Tupiaru chamou Marina e Gideon para se sentarem ao lado de sua tenda. Entre a fumaça de um cachimbo cerimonial, falou palavras que fizeram a garganta de Marina se apertar. Chama pequena que espera ele a nomeou, um espírito como a brasa que guarda calor, até que o vento certo a fá incendiar. Nunca ninguém havia dado a Marina um nome que significasse esperana. Enquanto os tambores ecoavam pelo vale, e o povo danava em círculos graciosos, ela começou a entender por que Gideon escolhera viver naquelas montanhas. Ali, entre estranhos que a acolhiam sem questionar,
sentiu os primeiros sinais de pertencimento. Na manhã seguinte, Tuparo incentivou Gideon a compartilhar a verdade que carregava havia anos. Com o encorajamento silencioso do Âncio, ele finalmente falou a voz baixa, mas firme. Contou a Marina sobre sua esposa, Sara Estrela Caminhante, e o filho pequeno Jos. Sara era tão esbia quanto bela, ensinando-lhe mais sobre o amor de Deus do que qualquer sermo. Mas durante a guerra, a tragédia veio e invasores incendiaram uma igreja, acreditando que abrigava simpatizantes inimigos. Sara e Jos estavam dentro. 23 pessoas morreram naquele dia. As palavras viraram cinza na minha boca, disse Gideon, encarando o fogo. Vim para quê? Para fugir, talvez para morrer. Mas Deus tinha outros planos. Marina ouviu em silêncio as lágrimas correndo livremente pelo rosto, sentindo o peso daquela perda como se fosse dela. Naquela noite, quando a fogueira Jutat se desfazia em brasas e os sons da celebral se apagavam, ajoelhou-se ao lado de seu leito de dormir e orou em voz alta pela primeira vez em anos, agradecendo ao Senhor por tê-la trazido até ali e pedindo coragem para honrar o nome que recebera. A viagem de volta à cabana foi lenta, sob o peso do calor de verão. Mas ao chegar em clareira, um pedal de papel pregado no batente da varanda os fez parar de imediato. Era um telegrama do delegado Vilela. Jed Barreto chega semana que vem, exige devoluo da filha. A paz que Marina encontrara rachou como gelo fino. Eu não volto, disse ela surpresa com a firmeza na perpria voz. Gideon a encarou. Vote, não vai, prometeu. A partir daquele momento, a cabana se tornou um lugar de preparar silenciosa. Gideon conferia o rifle, afiava o machado e consertava as rodas da carroa. Marina colhia flores do campo para enfeitar a mesa, recusando-se a deixar que o medo roubasse as pequenas alegrias que havia encontrado. O que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. Quando Dona Josiane voltou alguns dias depois, trazia mais que mantimentos no bolso do avental. Carregava a Edio, mais recente da Gazeta de Riacho Seco. Entregou o jornal a Gideon, batendo com o dedo no canto inferior da terceira pegina. Ele, sob o pseudônimo Maria Gra, estava um artigo intitulado O Pregador da Montanha e a Menina que ele resgatou. Gideon leu em voz alta o tom firme, mas suavizado pela surpresa. O texto falava de um homem que havia perdido tudo, mas encontrara própsito ao proteger quem fora rejeitado. Contava a estria de uma jovem vendida como gado que reencontrara dignidade e segura na sombra das montanhas. Ao terminar, seus olhos buscaram os de Marina. Eu escrevi, ela confessou, torcendo o avental entre os dedos. O povo precisava conhecer a verdade antes que meu pai chegasse. O sorriso de Josiane foi erripido e aprovado. E agora sabem, a cidade J está comentando. Mas seu tom logo ficou frio. Seu pai no vir sozinho. Ele anda espalhando mentiras e juntando homens. Que venha, disse Gideon tranquilo. A verdade se sustenta de pé. Não tiveram de esperar muito. Certa manhã, Marina avistou nuvens de poeira na trilha Cavaleiros uma carroa, e frente deles, seu pai, Jed Barreto, com o delegado Vilela ao lado. Entraram no Petiú como uma tempestade gritando acusaias. O delegado ergueu papéis falsificados, chamando Gideon de sequestrador. Marina deu um passo frente o peito queimando de indignal. Você me vendeu como se eu não fosse nada. Ele me salvou. A mão do pai estalou em seu rosto o golpe ardendo e humilhando. Antes que Gideon pudesse reagir, Tuparo surgiu entre as revores, a voz ecoando firme. Declarou que aquelas terras eram protegidas por tratado e acusou o delegado de distorcer a lei por dinheiro. A tenso explodiu quando o delegado sacou o revólver. O coral de Marina disparou ao ver Gideon ser algemado, enquanto ela era empurrada para a carroa do pai. Ao serem levados, a voz dele chegou à tela forte e inquebrável. A verdade vai aparecer. Seja forte, menina. E naquele instante ela prometeu a si mesma que seria. A fazenda dos Barreto não havia mudado o mesmo alojamento gasto,
o mesmo colcho de palha com cheiro de mofo, a mesma janela gradeada que Jed instalara anos antes para impedir Marina de vadiar. Aquela noite, ela se encolheu sob um cobertor fino, o uivo distante dos coiotes se misturando ao peso sufocante no peito. Ao amanhecer, Jed berrou do lado de fora, jogando-lhe um vestido duro e apertado de domingo-missa em 1 hora. A viagem até a cidade foi silenciosa, com Jed Barreto sentado ereto em seu melhor terno, enquanto Marina se remexia desconfortável ao lado dele. Nos degraus da igreja, Dona Margarida Prado, viva respeitada, cumprimentou Jed com palavras melosas, mas olhar afiado claramente ciente dos boatos que corriam por Riacho Seco. O sermo daquela mãe estava cheio de farpas sobre filhos perdigos e falhas morais, cada palavra calculada para ferir o espírito de Marina. Ela manteve o olhar fixo no colo, recusando-se a dar ao pai o prazer de ver suas lágrimas. Ento as portas rangeram. Dona Josiane entrou altiva e firme com Tup Arru ao lado. A terres deles vinham rostos conhecidos, Toms Vieira do Armazem, Sara Vilas da Penso, pessoas que haviam presenciado a venda com seus pérprios olhos. A presena deles mudou o ar do ambiente, e os murmurios cresceram quando a voz de Toms ecoou. No certo, vender o pérprio sangue e depois chamar isso de roubo. A mão de Jed apertou o brau de Marina quando saíram da igreja, mas Dona Margarida interceptou-os a voz fria. Talvez devemos conversar sobre o que ando ouvindo sobre uma venda bíblica, Senhor Barreto. Naquela noite, passos leves se aproximaram da porta do alojamento. A chave girou no era Jed. Luz do lâmpio apareceu o rosto de Dona Josiane. Ripido agora, a menina sussurrou. Temos um lugar seguro para voquiat a audiência. Em poucos minutos, Marina estava enrolada num cobertor dentro da carroa oculta da viva Talanda a caminho da cidade. Pela primeira vez desde a priso de Guidel, sentiu uma pontinha de esperança. Em 2 dias teria a chance de contar sua verdade e pretendia aproveitá-la. O salo da prefeitura estava lotado à luz do sol, entrando pelas janelas altas e iluminando o pé suspenso no ar. Marina se sentou entre Dona Josiane e a viva Talanda, as mãos apertadas no colo. O juiz Henrique Arajo, de cabelos prateados e semblante severo, trouxe à sala ordem com o estalar seco do martelo. O delegado Vilela foi o primeiro a se aproximar com ares de importância, exibindo uma pasta com documentos falsificados que afirmavam que Jed Barreto jamais havia perdido a guarda da filha. O juiz examinou-os com a testa franzida, até que Dona Josiane se levantou a saia roando e entregou a Gazeta de Riacho Seco. Um artigo escrito sob o nome Maria Graa anunciou descrevendo a venda pebelica desta jovem por um rifle e 10 sacos de farinha. Toms Vieira se ergueu ao fundo. Eu presenciei essa venda meritíssimo, declarou. Sara Vilas e outros moradores acrescentaram suas vozes confirmando cada detalhe. Os murmúrios aumentaram. Jed tentou argumentar que fora apenas uma lio, mas a voz calma e cortante da viva Talanda cortou o ar. Que lio a crueldade, Senhor Barreto. Ento Tuparu deu um passo frente desenrolando documentos de tratado assinados pelo governador territorial e pelo Conselho Tribal. Estas terras onde Ridel vive são protegidas, disse com clareza. Barreto não tem nenhum direito sobre elas, e Ridel tem o direito de abrigar quem precise. A expresso do juiz Henrique Arajo mudou. O delegado Vilela também se remexeu, o desconforto aparecendo no rosto. Depois de uma longa pausa, o juiz falou. Este tribunal decide que Jed Barreto renunciou aos direitos paternos por meio de venda pelica e abandono. Marina Barreto é livre para escolher o pérprio caminho. O martelo caiu firme e definitivo. Jed saiu enfurecido e o delegado Vilela foi suspenso, aguardando investigar. O coral de Marina batia arrepido de medo, mas pela vertigem de perceber que estava realmente livre. Em algum lugar na cadeia do outro lado da cidade, Guidel estava prestes a ouvir a mesma notícia. O sol da tarde banhava Riacho Seco de dourado,
quando Dona Josiane abriu a cela de Gidel. Hora de voltar para casa, disse suave. Gidel se levantou, ajeitou o casaco surrado e saiu para a rua, onde Marina o esperava nos degraus da igreja. Ela não hesitou, correu até ele e o abraou pela cintura. Vox, o único pai que eu quero, sussurrou. As mãos dele a envolveram com cuidado, segurando-a como o tesouro que era. O caminho de volta à cabana nas montanhas foi silencioso, cheio daquele tipo de paz que não precisa de palavras. Ao chegarem, Marina foi ver o gavio ferido que haviam cuidado juntos, mas ele tinha morrido durante a noite. Juntos o enterraram perto da horta com flores do campo, nas mãos de Marina e a pé de Gidel cortando a terra. Voc o libertou, murmurou ele. Ele me libertou também, respondeu Marina, olhando-o nos olhos. Daquele dia em diante, a cabana deixou de ser apenas abrigo, tornou-se lar. Marina passou a ensinar crianas na varanda suas estrias e desenhos viajando para a alma das montanhas. E Gidel, um homem que um dia perdera tudo, reencontrou a família escolhida no imposta. Às vezes a família que escolhemos capaz de curar feridas que a família em que nascemos jamais poderia tocar. O amor construído sobre respeito, bondade e verdade tem o poder de reescrever as histrias mais duras.